Saudações, nobres colegas, estamos então ao vivo, mais uma vez aqui, na nossa aula sobre plano de ação, plano, programa e projeto. Né? Um curso fantástico, extraordinário, na minha opinião, eu acho que vocês também deveriam pensar o mesmo, que não se trata só de plano, programa e projeto. Trata-se de uma série de elementos que são fundamentais para o exercício profissional, que é a capacidade de pensar o mundo, refletir o mundo e produzir respostas, que é o trabalho do assistente social. Eu entendo, acho que um assistente social que não sabe produzir respostas, ele não está pronto para exercer a profissão. Ele não está pronto para exercer o trabalho profissional. Porque o objetivo do trabalho profissional é produzir respostas, onde outras profissões não produziram respostas, onde existem as demandas. E se eu olho para uma demanda e eu não consigo produzir uma resposta, eu preciso de uma lei para produzir uma resposta, preciso procurar com o coordenador A, B ou C, quem foi que disse, se eu tenho que objetivamente seguir uma programação que foi definida por outra pessoa, eu não sou assistente social, eu sou um executor terminal de políticas sociais, mas não sou um profissional propositor de políticas sociais, ou propositor de intervenções nas demandas. Eu cumpro ordens. Se a ordem da intervenção é X, eu vou lá e realizo. Então, eu sou um serviçal na profissão e não, de fato, um assistente social, como se espera. E eu falo muito francamente com vocês, na confiança de que vocês vão me entender e não vão se sentir menosprezado ou diminuído por causa disso. Porque é importante a gente conversar. A reflexão não pode transitar só pelo passa-mão na cabeça. Senão a gente nunca muda. Então essa é uma dura realidade que eu estou encontrando no serviço social, né? Eu gostaria muito de fazer cursos assim, onde a prática fosse o principal elemento, mas não funciona. É a terceira vez que eu tento e a terceira vez que eu me frustro bastante, porque dá um número de 200 alunos, como é o caso, e uns 20 só que estão participando, quando muito 30. Então, para mim, é muito decepcionante. Eu estou conversando com vocês, não tenho medo ou nenhum problema em supostamente perder aluno, né, como alguém poderia pensar, mas é que é muito preocupante mesmo a ideia de que as pessoas só estão procurando mesmo, de fato, certificados. Salvo aquelas exceções de pessoas que não podem participar, que não têm condições de estudar porque tem filho, tem tal. Tudo aquilo se justifica, mas não é o caso de todo mundo. Tenho plena certeza disso. De qualquer modo, vocês que estão aqui merecem meu respeito, meu carinho, e é com vocês que eu vou trabalhar, sabendo que nós estamos enfrentando essas dificuldades. Não é a primeira vez, é a terceira vez, e essa foi a última vez que eu trouxe curso prático. A partir de agora será só teórico, porque com teórico eu não tenho dor de cabeça. Cada um entra quando quer, entra se quiser, né? Lá na questão, vai lá, estuda quando quiser, e tá tudo bem. E eu não me aborreço, e ninguém se aborrece, todo mundo fica feliz, né? Então vamos lá, nós temos aqui a apresentação dos projetos, que foi delimitado no sábado, a identificação, que já coloquei a minha e deixei aqui um espaço para alguém colocar, eu podia fazer igual ou diferente, o grupo laranja fez, falta 4 grupos fazer a apresentação dos projetos, talvez tenha feito em algum lugar, mas não colocou aqui, no restante não fez. Aqui, na verdade, não era aqui, no caso, eu expliquei isso, né? Os grupos não estão representando a proponente sou eu e a minha empresa que contratou o serviço. Então, essa identificação não é aqui, é das instituições parceiras. E aqui, em vez de proponente, vai estar instituição parceira. E aí tem que colar aqui abaixo, então tem que modificar, tiver alguém do grupo laranja aí já está sabendo, está me ouvindo, tem que tirar daqui, não é proponente, é parceira. Proponente, pode ter mais do que um proponente? Pode. Mas nesse caso, do nosso acordo inicial, eu que estou financiando o projeto. Então, estou pagando pelo projeto, eu que estou propondo o projeto. E o restante são parceiros do projeto. Oi? Oi? Quem está falando? Oi? Pode falar. Boa noite. No caso do Davi, Boa noite. No caso do Davi, a gente não precisa colocar esse item proponente, a gente já parte para as instituições. Isso. Você coloca aqui no item 3. No caso, seria o item 2, né? Porque quando tirar vai desaparecer aquele 2 lá, vai ficar o 3 no lugar. Proponente só é a instituição que está
pagando o orçamento, que está propondo a intervenção. O restante deles são instituições parceiras. Ou parceiros ou instituição parceiras. A ideia é essa. Ainda estou aceitando aqui algumas pessoas, né? Mas porque o pessoal está trabalhando e eu também comecei um pouco mais cedo hoje, né? Em função de que eu preciso me desocupar mais cedo. Então, aí nesse ponto novamente, a gente desce aí do projeto, né? Para explicar de um modo resumido o que é o projeto, né? Então, e da classificação do projeto e do público-alvo. E aqui só é o azul que entrou até agora, faltam 4 grupos, eu acredito que ainda vai acontecer. O território, no meu caso, é o Brasil, porque eu ofereço curso para todo o Brasil. Vi para fora do Brasil, mas eu me limitei ao Brasil para não ficar muito grande. Inclusive, nesse curso, tem um amigo querido, que é o Nelson Paulo, da Angola, que é um dos grandes militantes do serviço social na Angola, que está envolvido com o governo angolano. Está quietinho aí, mas ele está aí no curso, viu, gente? Estudando. Muito obrigado, Nelson Paulo, por estar aqui. Eu sempre que posso convido ele também para participar dos cursos. Já temos uma proposta, eu tenho uma proposta com ele também de ir para Angola, fazer uns trabalhos lá com ele. E ele está aqui com a gente. E é muito importante, o povo angolano é responsável, não diretamente, mas é responsável pelo desenvolvimento do Brasil. Diretamente, sim. Não é o caso de não ser diretamente, não. É diretamente, sim. É a força de trabalho que transformou esse país. Muitos deles eram também angolanos. E que deram origem à miscigenação ocasionada do estupro dos povos no Brasil. Então, nós temos aqui o território, né? Valor do projeto. Olha só, gente. Eu sou o proponente... Disponibilizei R$120 mil para o projeto. Vocês, em 5, vão ter que se virar para dividir esses 120 mil entre vocês. Então, eu pensei em dividir esses 120 mil em partes iguais entre todos vocês. Não pode, a não ser que vocês mesmos estão dando esses 200 mil aí, né? Estão bem gulosinhos, né? Mas, enfim. Como eu sou proponente... Aí vocês veem aí como é que vocês vão fazer. Vocês vão se reunir para ver. Os 120 mil é o financiamento do projeto. É o financiamento geral do projeto. Então, aí vocês têm que ver o que é que vocês vão fazer, né? Depois eu vou ter que especificar aí. Quem falou aí? Aqui também não... Oi? No sinal. Pode falar. Chegando agora. Chegando agora, professor. Seja bem-vindo, Boa Lucinal. noite. Aqui não era necessário colocar todos, poderia criar um nome para a instituição ou para a equipe, né? Mas colocou todo mundo aí, não tem problema. Como eu disse, bastava colocar o nome de um representante ou então dar um nome para a equipe. Período de execução. Estão todos iguais, né? A caracterização. Deixa eu ver quem é que está aqui. Vamos lá, então. Objetivos gerais. Já desceu, né? Então, a gente tinha ficado até aqui, né? Aqui são os objetivos gerais. Já iniciando os objetivos gerais, eu vou deixar vocês trabalharem aqui. E aqui, ó, gente, ficou faltando. Quem fez o azul aqui, breve diagnóstico da realidade, síntese da proposta. É a realidade lá, o território. É um breve diagnóstico, né? Objetivos gerais e objetivos específicos. Eu estava fazendo quando você chamou. O breve diagnóstico da realidade? Isso. Quem está falando? Isso, esse mesmo. A gente estava conversando. A gente estava conversando, eu cheguei do trabalho e já fui. Eu estava afiada, daí você chamou para aula. Então não tem problema. Depois você volta e pega onde parou lá e manda ver. Eu gosto assim. Tem que fazer acontecer. Só funciona assim, gente. Escrever é isso. É você ir lá e sentar e começar a escrever. Depois corrige. Depois vê a coerência, a concatenação, a lógica, a fundamentação em lei. Se você for procurar lógica, coerência, fundamentação teórica, isso e aquilo, antes de escrever, vai fundamentar o quê mesmo? Então,
todo mundo que vai escrever, primeiro tem que escrever, depois você melhora, corrige, acrescenta, separa, diminui, corta partes que não são importantes. Escrever é isso, não dá para você ficar pensando, pensando. A mente é a principal inimiga da escrita, quando ela se torna repetitiva no sentido de querer abranger todas as coisas. Eu já falei aqui várias vezes com vocês, desde que a gente começou esse curso, a mente é finita. A reflexão não é finita, mas a mente é. Então, fazer reflexão sobre um ponto específico é extremamente benéfico. Mas querer fazer a reflexão sobre toda uma demanda, sobre todo um plano, sobre todo um programa, um projeto, é a mesma coisa de tentar abraçar o mundo com os braços e as pernas. Não vai funcionar. Agora, você pegou aqui, por exemplo, diagnóstico da realidade. Como é que eu faço um diagnóstico? Como é que eu explico aquela realidade? Como é que eu falo sobre ela? E você focou. Aí, se você percebe que tem 4 itens desta realidade dos quais você pode falar, pensa um deles, escreve sobre aquilo. Depois muda para o outro até chegar no último, no quarto. Você já tem um texto para colocar aqui. E aí, você passa para o próximo item. Mas se não conseguir separar qualquer assunto, organizar ele em módulos, em células, em fragmentos, para trabalhar um deles de cada vez, sem pensar no todo. Não pode ficar pensando no todo. Depois que você tiver tudo escrito de cima e embaixo, aí sim, aí você vai procurar ver se tem coerência, se tem erro, se está certo, se era isso que você queria escrever. Mas primeiro você tem que ter algo para corrigir. Você não pode corrigir o inexistente, aquilo que não existe. Então, se a correção, um grande erro de quem escreve é esse. Iniciar a correção antes da produção. Como é que você corrige uma coisa? Isso acontece na vida. É um fundamento higienista isso. Do conservadorismo positivista que está implícito nas vivências humanas do brasileiro. A pior coisa que aconteceu com esse Brasil foi o positivismo e o integralismo, porque diminuíram as pessoas a uma espécie de robô funcionalista que tem que se organizar tudo primeiro para depois tentar produzir alguma coisa. E esse é um dos grandes problemas. Se vocês observarem os grandes cientistas, os grandes escritores, os grandes teóricos, todos eles, você vai ver fotos dele no meio de uma desorganização total de livros e tal, mas a mente não está desorganizada. Aqui no Brasil a gente tem a vida, o escritório, a biblioteca, tudo organizadinho, mas a mente é desorganizada. Então nós precisamos organizar a mente, as outras coisas quando der. É importante também, mas quando der. E organizar a mente se trata em você conseguir dominar a capacidade de pensamento. E a única forma de dominar é em partes. Uma coisa de cada vez. Vai estudar para concurso público. Eu quero estudar para concurso público, eu quero passar no concurso público. Qual é o teu programa de estudo? Eu vou ler o que der, eu vou ver lá no edital e vou começar a ler. E aí você lê e não chega a lugar nenhum. Seria muito mais importante que, se você tem pouco tempo, por exemplo, das 20 ou 30 matérias cobradas no concurso público, você estudasse 15 com método, do que estudasse 30 sem método nenhum. Então, como é que se estuda para concurso público? Novamente, separando tudo, faz um rascunho, numera tudo, estabelece datas, prioridades e prazos para estudar, e aí agora você estuda o assunto e faz um resumo sobre o assunto, para depois pular para o outro. Estuda o assunto e faz um resumo sobre o assunto. Estuda o assunto e faz um resumo sobre o assunto. Quando chegar no fim, volta para o começo e repete tudo de novo. Uma coisa de cada vez. A mesma coisa para escrever. Separa tudo em elementos, vai escrevendo um por um. Um de cada vez. Só pensa naquele. Foca a mente só naquele. Esquece todo o resto. Não pensa no resto. Não gasta o seu tempo com o resto. Pensa só naquele elemento específico que você está focando. Alguém disse aí que está com problema, acho que no TCC, justamente por isso, né? Eu vi a mensagem passando, foi rapidinho. Vamos ver aqui. Professora aqui, Ana Lúcia, estou escrevendo um pouco do diagnóstico. Muito bom. Estou com um artigo e com um problema justamente nisso. Pois é, Helena. Oi, Davi. Boa noite. Oi, Davi. Boa noite. Então, sou eu, Helena. Eu
eu estou com um problema no meu artigo, né, que eu estou finalizando após o serviço social na educação. Eu fiz, inclusive, o curso de serviço social na educação na plataforma, né, a Ideia Criativa, e algumas pessoas sabem. E esse curso é que está sendo a minha base para a minha pós, para você ver o nível da pós, não, né, não vou citar o nome, mas a minha base está sendo, desculpe, mas realmente é o curso que eu fiz. Então eu estou com um problema justamente em concatenar as ideias. Tá bom? É isso. Entendi. Tá bom? Então, isso. Mas a concatenação das ideias, você já escreveu o artigo todo? Helena? Não, eu ainda não terminei o artigo. Não tem como você concatenar o que não existe. Primeiro você precisa escrever o artigo todo. Primeiro você tem que separar os elementos todos. Quantos elementos vai ter o meu artigo? Quantos capítulos? Quantos títulos? Quantos subtítulos? Título 2, título 3 vai ter ou não? Quantos são cada um deles? Depois que você fizer isso, aí agora você vai trabalhar cada um deles. Escrever ele todo. Não se preocupar com coerência, concatenação, lógica, nada. Só escreve. Vai pegando as citações que você já pesquisou sobre os assuntos, tenta focar, pesquisa na internet dentro de um tópico de cada vez. Terminou aquele tópico, passa para outro, se preocupa só com aquele. Depois que você tiver todo o arquivo, aí é que você vai procurar fazer correção. Aí é que você vai procurar lógica, coerência, concatenação, essas coisas todas. A gente não tem como fazer, vamos supor, uma limpeza de um peixe sem primeiro estar com o peixe na mão. A gente só limpa o peixe depois que pescou o peixe, que está na mão. Aí agora vai tirar a escama, vai tirar as guelras, vai temperá-lo. A mesma coisa, né? Eu estou usando aqui uma linguagem parafraseada, aqui, uma figura de linguagem, no caso, né? Para a gente tentar entender, porque é tão difícil isso, viu? Para mim foi muito difícil, Helena. E é para todos nós, as pessoas não conseguem entender isso. É muito complexo. É uma formação de um fato social extremamente coercitivo, generalista, mas extremamente coercitivo, que impedem as pessoas de evoluir. Parece uma coisa simples, mas não é. E alguém vai dizer, mas eu só consigo assim. Claro, com certeza, né? E disso eu não tenho dúvida. Eu só consigo fazer assim, só consigo estudar assim. Não tenho dúvida disso. Mas existem outras formas. Para além daquelas que as pessoas conseguem, existem outras formas melhores, com métodos e tal. Mas às vezes a gente fica preso só naquilo que a gente sabe e conhece. O mundo é muito diverso, muito evolutivo. E a gente só evolui quando a gente começa a substituir pensamentos, posicionamentos, reflexões, virtudes morais, enfim, a própria ética evolutiva. E a gente só evolui quando muda. Sem mudança não há evolução, a não ser que a pessoa queira conservar no lugar sem evoluir. Aí é outra coisa, né? Eu sou conservador, então eu quero conservar. Pronto. Então não está mais aqui quem falou. Não é o caso. Mas se a pessoa quiser evoluir, ela precisa passar por mudança. Mudar o método, mudar a forma de ver o mundo, mudar a forma de estudar, mudar a forma de escrever. E é possível. Eu tenho absoluta e plena convicção que isso é possível. Por isso que eu estou conversando com vocês. E é uma pena, mas todas as pessoas sabem que aulas assim como essa, ao vivo, são extremamente valiosas. No fundo, todo mundo sabe. É uma pena que não tenham tido muito tempo para participar. Então, vamos lá. O que é a caracterização? É a descrição sucinta da entidade. Oi. Quem está falando? Oi, boa noite. Oi, boa noite. É Luzia. Tudo bem, Luzia? Boa noite, grupo. Boa noite, professor. Oi, eu queria fazer uma contribuição. Eu estou fazendo, é a primeira vez que eu faço um curso
com essa empresa do professor, e dentro dessa modelagem que está sendo trazida para nós, a colega falou agora, assim, eu já vi bastante aulas que eu recebi por e-mail, é onde a gente consegue alinhar o que nós queremos, né, o nosso objetivo, com o modelo dentro da administração. Eu estou achando assim bem pertinente o curso e profundo quando tem várias opções de modelos para a gente utilizar, para a gente poder estruturar o projeto e o plano de ação. Eu falo isso baseada, professor, eu sou assistente social de formação e eu sou pós-graduada em administração, lato sensu, eu busquei a administração e eu tenho mestrado em economia. Então, o professor falando dessa diversidade, realmente eu fui buscar essa diversidade para mim poder, através de um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, buscar ter uma visão mais ampla de tudo isso que a gente, dessas mudanças que nós estamos vivendo hoje na atualidade, e inclusive o professor falando agora até a ética, e realmente tudo muda e a gente precisa acompanhar isso. Então, assim, eu queria trazer que eu estou gostando do curso, eu acho que é bem pertinente assim a gente estudar essas disciplinas comuns a várias áreas, né, para a gente poder entender esse processo disciplinar do que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Era essa a minha contribuição. Obrigado, Luzia, pela sua contribuição, muito pertinente. É assim que nós precisamos evoluir, contribuindo, participando, interagindo. E nós estamos escrevendo isso aqui a 200 mãos, mas tem umas 30 que realmente estão escrevendo. Não sei se chega a 30, mas a proposta inicial era que esse plano, programa e projeto seria escrito por 200 mãos. Não está acontecendo, mas a gente vai seguir em frente com quem está podendo trabalhar. Se fosse num trabalho de verdade, estava todo mundo demitido, né, no caso, porque se não é útil ao projeto, passa lá no RH, leva a tua carteira lá, né? E se fosse numa instituição pública, aí ficava... É o que acontece, na verdade, na instituição pública. Todo mundo de carona e o projeto não desenvolve, a culpa é do governo, é da política pública, é do usuário, é culpa de todo mundo. Mas, na verdade, quando você vai pesquisar a fundo, nós temos uma história de extrema incompetência profissional no mundo do serviço público no Brasil. A gente identifica isso. É claro que tem as exceções honrosas e que merecem respeito, mas se identifica um alto nível de incompetência profissional no serviço público brasileiro, que se desdobra nessas coisas. Na hora de fazer, não tem ninguém que faça. Mas sobre o nosso plano, programa e projeto, quantas páginas tem que ter um plano? Isso é uma decisão profissional da equipe, das discussões e principalmente da demanda. Quem manda no tamanho do projeto, do plano, do programa e do projeto é a demanda. Não é, a gente às vezes diz, quem manda é o assistente social, é o administrador, é o pedagogo. Não, não é. Porque se a demanda se resolve com um projeto de uma lauda, se ela passa por uma intervenção de uma lauda, é uma lauda que ela vai ter e não precisa de mais do que isso. Mas se a demanda é grande, o território é grande, o número de famílias é grande, então o plano, o programa também será grande. Quando você pensa num programa do tamanho do programa Bolsa Família, no tamanho do programa Brasil Sem Miséria, programa Fome Zero, enfim, vários programas que foram criados aí no passado, você vai perceber que são programas que se distribuem em várias instituições com milhares e milhares de trabalhadores. Mas eu posso ter um plano, um programa, um projeto para 3 pessoas, para atender um grupo restrito de família de 10 famílias. Então, o tamanho que vai ter e quantas categorias explicativas vão ter, vai depender da demanda, do território. A gente escolheu algumas aqui. Mas existem, se você observar o livro de orientação de projetos, né, que agora me fugiu, não é PM alguma coisa, PMBQ, parece que PM, um negócio assim. Eu coloquei lá disponível para vocês. É que me fugiu o título agora. Que é o principal livro a nível mundial de orientação sobre projetos. Ele vai dizer isso. Não existe limite para palavras para você colocar aqui.
Numa determinada circunstância, eu vou precisar colocar assim, caracterização do saneamento básico no território. Não tem a necessidade aqui, mas pode ser que naquele projeto tenha. Naquela situação que você está estudando, tenha. Porque eu tenho que apresentar as características de saneamento básico do bairro. Caracterização das habitações. Uma situação, por exemplo, de um projeto habitacional, vai ter que aparecer as questões de material de construção e tal. Então depende da demanda, depende do objeto, depende do público-alvo, depende do território, o tamanho do projeto, o tamanho do programa, o tamanho do plano. E depende também do profissional. Porque se o profissional não tiver um olhar abrangente para trazer todas as informações que serão depois necessárias para justificar o orçamento, serão necessárias para justificar a intervenção, se ele não tiver esse olhar crítico para desvelar a realidade, o território, para fazer uma análise aprofundada do território, revelar e decifrar o território, ele também não vai conseguir construir as categorias, mais o que é de costume nas categorias. O que é de costume, então, professor? O de costume é introdução, caracterização, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, justificativa, avaliação e conclusão. Isso é o que tem em todo o projeto. Então ele não vai conseguir sair disso. E é isso que vai servir. Serve? Serve. Depende também do texto que vai estar no meio. Mas só isso. E se existirem naquele território, com aquele público-alvo, variáveis que exigem, por exemplo, uma classificação etária. Eu tenho um grupo de crianças, adolescentes e jovens que são parte do público-alvo. Né? E aí tem um público-alvo, que na maioria dos projetos nem aparece. Não como uma categoria. Ele aparece solto no meio do projeto, mas não como uma categoria. Eu acho isso muito grave, mas existem situações assim. Então, se você tem que fazer uma caracterização etária, então você vai criar uma nova categoria, uma subcategoria, um subtítulo, para poder distribuir, porque isso organiza o projeto. Uma pessoa que fará a leitura desse projeto vai entender de forma mais aprimorada. Então, outra questão também que a maioria dos projetos não tem são princípios, diretrizes, né? Até que tem, mas são chamados de outros nomes e não fica bem claro do que se trata. Então nós estamos aqui na caracterização sucinta da identidade e um breve diagnóstico da realidade, ou seja, a síntese da proposta de intervenção, que será do processo de trabalho da instituição. Aqui nós temos os objetivos gerais, e chama-se objetivos gerais, porque pode ser mais do que um, costumeiramente só se tem um, mas não quer dizer que não possa ser mais do que um. Existem várias interpretações, pessoal, sobre objetivos gerais. Alguns autores explicam que objetivos gerais têm relação com a intervenção direta e objetivos específicos têm relação com resultados. Eu tenho dificuldade para trabalhar com isso dessa forma. Eu não uso esse formato. Então, eu não uso porque eu acho que acaba confundindo. Nós temos uma área para resultados, né, que são impactos sociais mais abaixo, e aí fica um pouco confuso. Então, aqui a gente coloca em cima a ação principal, né, que abrange todas as outras, e abaixo esmiuça elas nas intervenções específicas. Lembra daquela árvore problema? A melhor forma de fazer objetivos gerais e objetivos específicos é com a árvore problema. Vocês lembram da aula, né? Você coloca o objetivo geral no tronco, né? Nas raízes serão os objetivos específicos, que são as causas, e lá no topo, na copa da árvore, as consequências, que podem também ser os resultados ou novos objetivos específicos, a depender de como eles se constroem. Então, tem que usar instrumento, né? Eu já falei isso aqui, vou reforçar novamente, não dá para fazer esses trabalhos sem instrumentos. Mas como eu disse para vocês ontem, no sábado, a gente ia focar apenas na descrição sucinta da identidade e no diagnóstico da realidade, ou seja, a síntese da proposta. E eu vou aguardar vocês fazerem isso, e amanhã então a gente volta para falar dos objetivos gerais específicos, ações a serem desenvolvidas, cronograma, orçamento, análise, avaliação
e resultados esperados. Mas, professor, análise e avaliação não são a mesma coisa? Não. E eu vou explicar para vocês quando chegar lá. Lembrando que a avaliação ela acontece a todo tempo, ela só está aqui. Quando chegar aqui no momento da avaliação, eu vou emitir a minha avaliação sobre as equipes, sobre o processo de trabalho, sobre o orçamento, sobre os impactos produzidos, se houve gasto de mais ou de menos, se o gasto foi... Eu sou empresa, então a preocupação do gasto é comigo. E ele tem que aparecer aqui na avaliação. E vocês farão uma avaliação também, pode fazer aqui, inclusive, simulando de como foram as aulas, o que vocês acharam, se vocês gostaram. A gente pode fazer essa troca aqui como parte do processo de trabalho, já que o meu projeto é de intervenção na área educacional e o de vocês é dentro de uma perspectiva de serviço social e o de vocês é nas áreas que vocês escolheram. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? A gente vai ficar por aqui, porque não foi cumprido o combinado de sábado, né? Então está ainda todo, a gente só vai descer quando for cumprido. Aqui, na verdade, não dava nem para descer ainda, né? Porque nem aqui em cima não foi. Só tem 1 ou 2 grupos que colocaram os itens. E aqui para baixo só teve 1. Então, na falta do cumprimento do acordo da parte da maioria de vocês, eu não tenho motivação para avançar e vou aguardar vocês cumprirem a parte de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Cláudia? Quem é Cláudia? Gente, olha, eu atendo tanta gente todo dia que eu não consigo mais. Algumas pessoas eu ainda lembro, mas a maioria eu não lembro. Alguém tem alguma dúvida, colegas? Professora Nina, eu fiquei com um pouquinho de dúvida ainda no diagnóstico, porque eu estou escrevendo ainda, eu e as minhas colegas, a parte ali do breve diagnóstico da realidade, síntese da proposta. É isso? Isso. Ele vai... Bem, ele vai abranger, além do território, as causas... Olha... É isso? A realidade, numa perspectiva de compreensão, de assistência social, a instituição só pode oferecer serviços dentro do território em que ela está inclusa. Por isso que o CRAS e o CREAS, obrigatoriamente, tem que ser construído na área da sua atuação, e não fora dele. Então, existe uma delimitação territorial, que às vezes pode ser um município inteiro, se o município for pequeno. E também existem variáveis, dependendo do tipo de serviço, pode ser áreas maiores. Mas qual é a realidade que deu origem à proposta? Porque se você tem uma intervenção, uma proposta de intervenção, é porque você identificou, por meio de uma pesquisa social, de um estudo social, de um diagnóstico socioterritorial, não gosto dessa palavra, mas vamos lá. De um diagnóstico socioterritorial que eu prefiro chamar de mapeamento socioterritorial. Você identificou aquelas demandas, que são serviços que podem ser oferecidos pela sua instituição, ou por o seu escritório de assessoria e consultoria, ou para uma instituição que você trabalha ou faz parte. São serviços que estão dentro do território e foi identificado. Então, o diagnóstico daquela realidade é quais são essas realidades, como se chegou a isso. E aí, uma vez que você apresentou o diagnóstico da realidade, também aparece ligado a ele diretamente a síntese da proposta. Porque não adianta eu abrir um texto falando em se tratando de projeto ou de serviço social para dizer, no bairro X tem 35 idosos com deficiência, 4 idosos que moram sozinhos sem cuidados, mais 4 idosos com transtorno mental ou com Alzheimer e ficar nisso mesmo. Então eu elencar o que existem esses idosos naquele bairro X não vai trazer nenhuma intervenção. O que é que eu posso fazer? Então eu elenquei através do estudo, da pesquisa, e em seguida eu posso falar do que é possível fazer por eles através da instituição de um processo de trabalho. Se eu estou falando de idosos, e o estudo foi sobre idosos, e eu posso intervir. Se eu não posso, tenho que encaminhar para quem pode. Mas se eu posso, quais seriam as possíveis intervenções? Então eu tenho que apresentar na síntese da proposta, ainda que seja uma síntese,
em relação à realidade que eu diagnostiquei, a possibilidade de intervenção, que vai logo abaixo também ter que se materializar nos objetivos gerais, nos objetivos específicos, porque aí eles vão ficar todos ligados. Eu não posso citar uma coisa, uma intervenção ou algo assim, aqui no diagnóstico da realidade, quando chegar no objetivo geral, me furtar de citá-lo. Ou nos objetivos específicos, me furtar. É isso que se chama concatenação e coerência. É que tudo que você vai citando precisa, se você encontrou uma demanda, ela não pode ser só discutida. No mínimo, o encaminhamento tem que acontecer. Né? Então, se você identificou a demanda dentro do diagnóstico, do mapeamento da realidade, então você tem que ter uma proposta. E aqui ela aparece como síntese. Por quê? Porque nos objetivos gerais ela reaparece. Nos objetivos específicos há espaço para ela se materializar, aumentar mais. E nós vamos ter aqui ainda, não apareceu, mas vai aparecer ainda aqui. Ainda vai aparecer, bem aqui no meio. Estou só aguardando chegar lá. Novamente, a chamada metodologia e a chamada justificativa. Vai aparecer novamente aqui, porque agora o método não será mais abordagens distantes ou que vem trazendo uma perspectiva de estudo, de conhecimento. No plano, a metodologia foi reuniões para tratar com as equipes sobre as demandas encontradas no território. No programa, foi a criação dos grupos do GT de trabalho para produzir a documentação, o roteiro de trabalho. No projeto, aí eu já tenho a intervenção direta. Metodologia, visitas domiciliares. Metodologia, entrevista social. Metodologia, acolhimento em loco. Metodologia, abordagem social. Metodologia, acompanhamento. Desculpe, encaminhamento, em alguns casos acompanhamento, avaliação, tudo processo. Por quê? Justificativa. Para a emancipação do ser social, para combater enfrentamento das desigualdades sociais, vulnerabilidades, riscos sociais ou eminência de riscos, para enfrentamento da violência, negligência e abandono contra o idoso, para enfrentamento da violência contra a mulher, da violência, negligência e abandono da criança em relação aos seus direitos, à intelectualidade, aos vínculos afetivos, à convivência familiar e comunitária. Então aí eu tenho motivos e tenho métodos, e agora são métodos da praxis profissional. Então quando eu estou num plano, eu estou planejando, e o método, e agora vai ter que muita gente voltar lá em cima para corrigir, né? Mas é assim que a gente está aprendendo. No método do plano, eu planejo. No método do programa, eu me programo. E no método do projeto, eu faço a intervenção. Então, de outro modo, o plano poderia se chamar de planejamento, o programa de cronograma e distribuição de datas, e o projeto de intervenção. Seria um outro nome que se daria. Mas tudo isso, a Vera Caprino está dizendo, eu quero todo o dinheiro para nós. Mas você sabe que é o seguinte, assistente social tem muito para fazer e pouco dinheiro. Sempre vai ser assim. Então, já vai aprendendo aí. Bem isso mesmo, né? Ficar correndo atrás de doação, de recursos. Quem quiser ficar rico, não é no serviço social, não é essa profissão aqui, não. Até tem uns concursos bonzinhos por aí de 7, 8 mil, né? Mas não são poucos. Agora vai sair do INSS, né? Inclusive, eu acho que eu vou concorrer. Eu acabo não concorrendo, porque eu não gosto disso. Vamos estudar. Bora estudar. Professor, boa noite, Eneline. Professor, eu preciso saber aqui, porque assim, eu me inscrevi nesse curso, mas infelizmente a data cruzou com outro compromisso que eu tenho aqui. E aí eu não peguei as aulas, estou boiando no assunto, não vou negar para o senhor, não foi negligência, e não estou em grupo também nenhum. Não sei nem como participar, porque eu estava numa tarefa muito árdua aqui, que eu abri uma loja e eu estava confeccionando as peças para pôr nessa loja. E eu não estava tendo tempo nem de dormir, para dizer a verdade. Isso tudo que você está me falando. Então, aí eu estou aqui sem saber, estou meio perdidona aqui. Então, eu vou enviar novamente o link do grupo de alunos. É a única coisa que eu faço nesse processo de trabalho é enviar o link de grupo de alunos. Por quê? Porque trabalhar com projetos sociais, acima de tudo, exige comunicação,
capacidade de negociação política, persuasão, convencimento, capacidade e flexibilidade de lidar com as diferenças, etc. Então, qual é a ideia? É um curso na prática. Então, tudo que eu tenho feito com os alunos, e foi com todos eles, vocês, quem está aqui comigo, sabe disso. Eu só criei o grupo de aluno principal, o grupão, e coloco o aluno lá. E aí cabe a ele negociar com os GTs que já estão formados para entrar num desses GTs, se manter no GT produzindo, porque a ordem é a seguinte: não se envolveu, não produziu, o grupo tem a autonomia de remover a pessoa. E depois ele não pode voltar mais para aquele grupo. Professor, por favor. Professor, eu estava interagindo no grupo. É produzir. Me excluíram, eu não estou entendendo porque me excluíram. Agora eu estou ouvindo o senhor falar coisas que estão me ofendendo. Você escreveu aqui no plano? Então, o senhor vê as palavras que o senhor meça, porque eu estava assim no grupo e eu fui excluída. Cláudia, vocês... Não, eu já tô de saco cheio, gente. Não, eu já tô de saco cheio, gente. Desde a hora que começou o curso, o senhor tá falando de falta de comprometimento. Deixa eu lhe perguntar. O que é isso? Eu estou tentando entrar no grupo, a pessoa me exclui, a pessoa me manda o mesmo link que eu não consigo entrar num grupo que me excluíram. Deixa eu te E eu tô perguntar, pedindo você ajuda. escreveu aqui no plano? Eu estava no grupo 5. Eu estava no Você grupo 5, escreveu me aqui tiraram no do plano? grupo 5. E eu tô acompanhando as aulas Certo, você na hora que escreveu dá aqui no pra plano? mim. Não, como se inscrever no plano? Não, Esse como plano se inscrever aqui, no você está plano? escrevendo ele, que está na tela aqui. Você Não, ajudou? porque o senhor me passou... Não, porque o senhor me passou Não, mas se você hoje. estava no grupo... Passou o link. Não, Hoje amigo, o senhor mas me passou o tá- link. Comprometimento. Não é falta de comprometimento, é eu Todos os estava alunos. acompanhando o grupo. Eu Olha, percebi que eu todos fui os alunos excluída que do estão grupo. aqui na sala sabem que a presença no grupo depende de escrever o plano. Então, mas como que eu vou escrever esse... Então, mas como que eu vou escrever se me excluíram do Então, grupo? mas a Eu informação... só quero que me coloque em um grupo. Eu só quero que me Certo, coloquem em um grupo, vamos ajeitar, Vamos somente. agilizar isso, para colocar você num grupo. Agora, tem que participar da elaboração do plano. A regra é essa. Sim, Pronto. se Sim, a gente estiver num grupo, né? se a gente estiver num grupo, né? As pessoas não estão entendendo. Tá- todo mundo está num grupo, são 5 grupos. Acho que Eu tem... estava no 5. Eu estava no 5, eu estava, até sexta-feira. Ordem do professor Que de dia que você excluir, entrou foi no o que grupo? disseram. Professor, eu tô no grupo... Professor, eu tô no grupo de antes da montagem da separação dos 5 Então, amigo, grupos. isso significa... Antes da montagem, porque eu paguei o grupo, eu entrei num grupo G5, do G5 foi Pois é, distribuído significa outros que Você grupos. ficou mais de 10 dias no grupo e não escreveu nenhum dia no plano. Aí o erro não é meu e nem do Claro grupo. que eu me inscrevi, eu tenho... Claro que eu me inscrevi, eu tenho Você conversas no escreveu aqui no particular. plano? Amiga, eu sou Cláudia Fernandes, eu acho que todo mundo já ouviu meu nome. Amiga, eu sou Cláudia Fernandes. Tá, eu vou incluir você. Só que assim, chegou uma hora que Virei invisível. virei Mas você invisível. escreveu aqui nesse plano que está rodando aí na tela? Você chegou a escrever nele? O se inscrever... Sim, dá o se inscrever, Não, dá o isso não, nome é elaborar para a texto. administradora. Participar da produção do plano. Você participou da produção? Não, Pois é, o curso se Não. resume a isso. não tem Na 10 dias que eu prática... não tô... Não tem 10 dias que eu não tô. Não tem 10 dias. Semana passada eu ainda estava no grupo. Falando de... E não se estava falando de participação de plano. Ainda não. Tá formando o grupo. Essa é a segunda aula do plano, professor. Essa é a segunda aula do plano, Não, professor. Essa Não é a é? 10ª aula. Do plano? Exato. Do plano? Meu Deus, eu comprei o seu curso. Meu Deus, eu comprei o seu curso tem o quê? 10 dias? Professor, eu estava no grupo. Professor, eu estava no grupo, acompanhando o Aí grupo. agora... Eu estava no grupo. Eu tenho conversa. Eu estava no grupo, eu tenho conversas Mas a questão é a seguinte, particular. acho que você não está entendendo a situação. Não é estar no grupo, é estar no grupo e contribuir para a elaboração do plano e do programa com texto. Digitar, redigir o texto. O processo de trabalho passa pela redação do texto. Interpretar as demandas, discutir, pegar um fragmento que seja da proposta e digitar o texto para colocar aqui no programa. Nós estamos elaborando esse plano, programa e projeto, que é o documento que dá chão e ação
para a intervenção profissional das equipes em cada território que foi escolhido para o enfrentamento das demandas. Para isso, precisa escrever o eixo norteador, que é o plano. Eu estava na distribuição do grupo. Acontece que eu estava assistindo as aulas gravadas, porque eu não estava tendo tempo. Hoje eu me consegui me administrar direitinho, fui ver no grupo, não tinha mais nada. Nas aulas gravadas que eu vi que o pessoal está interagindo na elaboração do texto. Pois é. Nas aulas gravadas. A questão toda se deu em função dos seus compromissos e não da nossa responsabilidade. Aí, professora, quando eu comprei o curso, eu não comprei com a intenção de estar todos os dias, porque assim, eu trabalho. Então, eu ia acompanhar as aulas gravadas. E o grupo, Então, eu ia me interagir. Só que excluído o grupo. Para quem não tem condições porque está trabalhando ou tem alguma outra ocupação, só pode participar do grupão. Do grupo de GT é só para quem está escrevendo. Mas no grupão você pode participar. Professor, depois o senhor pode estar falando. Professor, depois o senhor pode estar falando, dando uma olhada Vou olhar no grupo assim. 4. A gente já fez bastante coisa. Só me falar Certo, depois. pode deixar. O tempo está acabando, viu, pessoal? Professor, falta 3 minutos para encerrar a chamada. Você, Cláudia, se você Falta... quem que está falando, Marileide, vai acabar a chamada, viu, gente? Vai cair a linha aí. Eliane. É a Liane. Tá faltando 3 minutos. Vamos entender. Então, por favor, me coloque num grupo. Para participar. Eu sugiro, professor Davi, a Helena que está falando, eu sugiro que você converse, ou os líderes do grupo converse com essas colegas no particular, que aí, se puder ajeitar para elas, né, ver uma forma e apresentar, dizer o que está acontecendo, porque quem está assistindo às aulas gravadas não tem como pegar essa dinâmica. Então seria bom atualizar essas colegas no privado. Mas eu tenho, Helena, uma lista de transmissão que envia todas as informações para todas as pessoas. A plataforma é automática, ela envia todo dia, quando eu posto uma aula, automaticamente para todas as pessoas. Para o e-mail da pessoa vai a informação. Então, eu tenho pelo menos 3 canais de comunicação que são automáticos, que enviam todos os dias, quando eu entro ao vivo, o link e a informação de que eu estou ao vivo. Tenho também um canal do YouTube que avisa todo mundo. Eu sei. Eu recebo. Então. Sim, eu recebo. Eu não tenho como fazer mais do que isso. Eu pedi para criar os grupos de trabalho, e o grupo de trabalho nós estamos simulando um processo de trabalho profissional, onde tem que ter a participação. Já vai cair. O professor, eu estava no grupo de trabalho, isso que eu não consigo entender. Eu estava já no grupo. Aí o senhor pediu para me tirar. Mas você não trabalhou, por isso que você foi tirada. E por que? Mas qual motivo? Então o curso não serve para mim, não é útil? Eu não estou entendendo. Por que eu cheguei até o grupo de trabalho e fui excluída? Foi excluída do grupo de trabalho, mas está no grupão. A regra para ficar no grupo de trabalho é trabalhar. Professor, eu posso falar? As pessoas que foram excluídas do grupo porque não estavam na lista inicial. Foi da música que pediu para tirar. Sim, professor, vai mandar ela no grupo inicial e que ela colocaram em outro grupo. Então, se eu cheguei ao grupo de trabalho, eu estava interagindo. Esse que eu quero que o senhor entenda. Senão, nem no grupo de trabalho eu estaria. Professor.